As que justificam e as que elas vão por essa vereda de abrir seus próprios ministérios, que é o que mais acontece, porque são poucas as mulheres hoje que são pastoras subordinadas a uma igreja séria, porque quando é subordinada a uma igreja séria, elas são consagradas, elas estudam para estar naquela posição, elas não são pessoas que se deixam levar só pelo misticismo. Então caberia uma exceção para uma mulher que você entenderia que poderia ser uma exceção? Deus levantar uma mulher como pastora hoje que leva a sério as coisas de Deus? Não, porque tem homens preparados. Então, e no Antigo Testamento não tinha. Deus teve que abrir uma exceção porque Deus não conseguiu achar um capaz. Mas o caso do homem, ele é assim um exercício de autoridade e ele não foi dado à mulher. Mas isso o cabeça é Jesus. O cabeça é Jesus, mas Olha ele só. fala, quando Jesus fala a igreja de Apocalipse, às 7 igrejas, ao anjo da igreja que está em Éfeso, Ele não exclui a mulher, ele em diz que é um homem. Filadélfia, em Ele diz que é um Tiatira. homem, mas ele não proíbe mulher. Mas ele também não está dizendo que a mulher pode fazer. Nem que não pode. De Gênesis a Apocalipse é o Sabia homem, que os querida. testemunhos de Jeová, eles não comemoram aniversário? Eles Isso. falam que é pecado, porque na Bíblia não tem aniversário? E Eles fazem uma doutrina em cima do que não tem na Bíblia. É a doutrina que você está fazendo. Mas eu não tô. Não pode uma mulher ser pastora porque não tem pastora na Bíblia. Mas também não tem proibição. Vamos lá, Camila, pastora Camila. Pastorado feminino, bíblico, não bíblico, como você entende? Pastor César, na Bíblia, nas Escrituras, a gente não vê nenhum texto, não tem nenhum versículo dizendo a mulher pastora ou instruindo como as características de uma mulher pastora. A gente não vê isso expressamente com esse nome nas Escrituras. Mas a gente também não vê uma proibição expressa para isso. A gente vai falar sobre isso aqui, inclusive. Em contrapartida, a gente vê um campo se abrindo para isso acontecer de forma tranquila e completamente livre de qualquer contradição bíblica. Então, não tem uma ordenança declarada bíblica com o título de mulher pastora, assim como não existe também para missionária mulher, assim como não existe também para uma líder de ministério de louvor, assim como não existe de forma expressa para várias... Isso é verdade. Várias coisas tem na igreja hoje, né? Exatamente. Líder de crianças, líder de ministério de jovens, ministério Exatamente. de judeus, Não existe uma coisa, por questões óbvias, tá? Para a mulher principalmente. Mas, em contrapartida, a gente vê um espaço enorme e que isso possa ser exercido, isso vai evoluindo muito no Novo Testamento, sem ferir absolutamente nada nas Escrituras. Ok. Missionária Ruth, como você interpreta essa pergunta? O pastorado feminino é bíblico? Como você se comporta diante dessa questão? Então, pastor, eu sou a favor do ministério feminino desde que não seja ordenado. Pastorado feminino não é bíblico, nós temos base bíblica para isso, há uma proibição e o campo, né, que a gente tem visto hoje florescer para defender o ministério pastoral feminino é não só também o liberalismo, como o feminismo, como tantas outras coisas. Acerca do termo missionária, missionário não exerce uma função de autoridade numa igreja, missionário ele trabalha, ele executa uma função. O dicionário da língua portuguesa diz que missionário é aquele que recebe e executa uma função que lhe foi designada. Que função é essa? Que ordem é essa? Marcos 16:15, ide e pregai. Então o missionário ele executa isso que é um legado deixado por Jesus para nós executarmos. Então eu vejo que o ministério pastoral feminino não é bíblico e há muita confusão em torno disso, mas de Gênesis e Apocalipse, se a gente puder passear aqui, se tivermos tempo, vamos trazer algumas informações pertinentes a isso, onde há uma proibição, há uma restrição para que o ministério pastoral feminino não seja válido para os nossos dias. Tá, qual que é o texto que você falou que tem uma proibição? Então, de Gênesis e Apocalipse a gente encontra várias referências a isso. Vamos começar aqui pelo início. Primeiro foi criado Adão, depois foi criado Eva. Adão, ele recebeu uma ordem de Deus para liderar, para assumir o controle, e a mulher como uma auxiliadora. As responsabilidades do marido diferem da esposa, as responsabilidades do homem diferem das responsabilidades da mulher. Por exemplo, nos hormônios o homem é diferente, o homem não gera, não amamenta, a mulher não tem a força que o homem tem. Desde o princípio foi assim, né? Quando Jesus vai falar acerca do divórcio. Existem diferenças, né? Sim, existem diferenças. Então o homem foi criado fora do paraíso, a mulher foi criada dentro, o homem foi criado do barro, a mulher foi criada da costela. E daí, assim, quando há uma punição ali na queda, o que o Senhor diz a Adão, a mulher, ele diz, olha, tu vai ter mais dores na hora do parto. E ao homem ele diz assim, você vai trabalhar mais. Então há funções diferentes para que o homem e a mulher execute. Isso não é algo cultural, isso não é algo da época patriarcal, não. É válido para os nossos dias, sim. Ok. Camila. Vamos lá. Começando pela questão do liberalismo e do feminismo, né? Esse é um argumento muito ruim, muito perigoso, associar o pastorado feminino
com o feminismo, como se o feminismo fosse algo diabólico, então o pastorado feminino também é algo pecaminoso e diabólico. Por que isso é perigoso? Primeiro que, se o feminismo ele luta para incluir a mulher em posições que o homem ocupa e que ela nunca pôde, Jesus seria um feminista, porque ninguém mais do que ele incluiu mulher em lugares e situações que ela nunca poderia ter estado anteriormente a isso. Segundo, se a gente usa esse critério para falar que o que o feminismo fez é algo inválido e diabólico, a gente tem que desconsiderar e parar de usufruir de todos os benefícios que o feminismo conquistou. Eu não sou feminista, eu abomino algumas pautas feministas, como legalização de aborto, etc. Mas dizer que simplesmente porque o feminismo conseguiu alguma coisa, isso é diabólico, a gente teria que, primeiro, não aceitar ganhar salário igual ao dos homens. Porque essa foi uma pauta que foi lutada pelas feministas para a mulher ter um salário igual ao dos homens. Obrigado. Por exemplo, o direito a voto. Getúlio Vargas autorizou que a mulher pudesse se candidatar e tal. Mas essa foi uma briga e uma pauta feminista por muito tempo. Feministas lutaram para que a mulher tivesse direito a voto. Então, os crentes vão lá, se candidatam na política. São deputados, vereadores, e as irmãzinhas, o voto delas é bom na igreja, as mulheres votam, vão lá. Então, ali não tem problema, que foi uma pauta conquistada pelo feminismo. Agora, a mulher ser inserida como pastora é vista como algo inserido pelo feminismo como uma coisa diabólica. Mas então, é uma incoerência. As mulheres que são pastoras hoje, isso tem... Você está dando crédito ao feminismo? Você acha que o feminismo conquistou isso? A irmã Ruth disse isso. Eu estou rebatendo o que ela disse. Ela disse que isso é algo conquistado pelo feminismo como uma coisa diabólica na igreja proibida. Não. É o seguinte, em 1848 foi fundado o marxismo, logo em seguida o feminismo no mesmo ano. Em 1850 a primeira pastora mulher é inserida aí no meio eclesiástico. Então tudo isso é uma vertente sim também do feminismo e do liberalismo, que não suporta essa doutrina, porque doutrinariamente não há base bíblica para essa defesa. Então vamos lá, então Jesus também entraria como alguém que está inserindo o feminismo, porque ele coloca mulheres nas situações onde mulher não poderia estar. Por exemplo, a mulher não poderia ser ensinada como um discípulo de um rabino. Um rabino só poderia ter discípulo homem. A mulher não podia sentar aos pés de um rabino. E a gente vê um monte de mulher sentando. Era escandaloso o que Jesus fazia. Mulher derramando perfume no pé dele. Mulher enxugando o cabelo, enxugando o pé dele com o cabelo. Se isso é visto como algo inserido pelo feminismo como algo negativo, o que Jesus fez foi absurdamente mais chocante, porque ele inseriu mulheres em contextos que ela não poderia. Então esse argumento é muito ruim, dizer que porque o feminismo naquela época... Outra coisa, além de Jesus, que inseriu mulheres em lugares onde ela não era permitida, a gente tem mulheres que fizeram grandes coisas na história da igreja, ganharam muitas almas para Jesus e foram pastoras. A Aimee, essas mulheres não eram feministas. Bom. A Aimee não chega a ser um exemplo para nós, né? Mas enfim, vamos lá para os argumentos históricos. Eu li vários livros que defendem e que são contra o Ministério Pastoral Feminino. Eu li esses livros, venho lendo há 3 anos já. Eu venho estudando sobre isso, porque foi pauta para a minha dissertação, né? Na conclusão do meu curso. E eu venho estudando com o coração aberto. Tem um livro chamado Poder da Mulher da Pregação, que a autora dele, ela usa como subtítulo: A Igreja Transformada pela Liderança Feminina. O feminismo nunca foi sobre direitos iguais. O feminismo é para colocar a mulher sempre acima do homem, em posição maior que o homem. Vamos lá para os argumentos históricos do porquê eu vejo que o Ministério Pastoral Feminino não é bíblico. Deus estabeleceu 3 esferas: família, estado e igreja, todos liderados por homem. Se o marido lidera na igreja, como que aliás, em casa, como que ele vai ser liderado pela esposa na igreja? Eu sei que ambos uma só carne, tem todo esse discurso, mas não é bem assim. Até um tempo atrás, na questão do estado, eram só homens de guerra que lideravam, né? Enfim, a Bíblia tem cerca de 40 autores, todos são homens. A ordem da criação: primeiro foi criado o homem, depois a mulher. A aliança de Deus com Noé foi para salvar a sua casa, foi com Noé, foi com a cabeça da casa. Enfim, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos homens, 12 tribos compostas por homens. No capítulo 20 de Êxodo, o povo pede a Moisés que Deus fale com ele para que ele transmita ao povo. Na narrativa da construção do tabernáculo, as mulheres trabalharam servindo, não foi liderando. Vai dizer que as mulheres elas ofertavam, não há rainhas
liderando Israel, né, exceto a Thalia, que usurpou o trono, né, e fez toda aquela bagunça. As mulheres do Antigo Testamento não eram sacerdotisas, não eram levitas, não serviam no altar. As sacerdotisas que existiam eram de Baal. Por exemplo, a esposa de Isaías era profetisa, a Bíblia fala que era profetisa, mas não há nenhum relato das profecias dela no Antigo Testamento. As 5 mulheres da genealogia foram mulheres que geraram e não pastorearam. E tem tantos outros argumentos. No meio dos apóstolos mesmo, porque que Jesus, já que revolucionou tanto, por que Jesus não inseriu uma mulher para estar ali entre os apóstolos e sendo uma apóstola, também uma discípula? Uma outra coisa, quando Jesus morre, na verdade, quando Judas sai ali, que vão trazer um outro discípulo, por que não coloca Maria, mãe de Jesus, para dar esse exemplo? Em Apocalipse, que é um livro escrito 95 anos depois do cristianismo, já do início do cristianismo, por que quando a tribo de Dan é substituída, ela vai ser substituída pela tribo de José e não pela tribo de Diná? Temos vários exemplos. Quando Jesus fala o anjo da igreja é homem, ali é uma figura de homem, masculina. Eu li um livro que foi lançado recentemente, defendendo o Ministério Pastoral Feminino, de uma autora que lançou pela Thomas Nelson, um livro que foi lançado recentemente, e ela fala que realmente é bíblico, e todos os termos que ela usa, vocábulos, pronomes e verbos, ela diz, pode ser que isso queira dizer isso. Então não há nada que comprove. Nem Paulo, nem Jesus não foram machistas. Claro que Jesus não foi, né? Jesus, na verdade, ele fez toda essa revolução, mas não há base nenhuma. E eu gostaria de ouvir de você, né? Vamos lá. Então vamos lá, tem muita coisa aí. Acho que umas 15 tópicos aqui. Vamos começar por Gênesis. Muitos tópicos para considerar um por um. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo. Vamos começar por Gênesis, pela ordem da criação. A mulher foi criada depois do homem primeiro, então ela tem que ser subordinada. A derivação não significa subordinação, significa derivação. Se o que vem depois ele tem que ser subordinado ao que veio antes por ordem de chegada, então Adão tem que ser subordinado à terra. Então os animais têm primazia em relação a Adão, porque eles foram feitos primeiro. Quando ela é chamada como auxiliadora, a palavra auxiliadora é alguém que é compatível, é alguém que tem a mesma capacidade. Então a mulher ela é igual ao homem em valor. A mulher é igualmente imagem e semelhança de Deus. A mulher também é imagem e semelhança de Deus. E na função de auxiliadora, ela está equivalente ao homem no exercício do domínio da terra. Adão fazia o que na terra? Adão governava a terra. Quando Deus levanta uma auxiliadora para ele, essa auxiliadora vai fazer o quê? Governar a terra com ele. Na queda, como castigo, aí Deus coloca como castigo, consequência do pecado, ele coloca, e é isso que vai justificar todo esse monte de homem no patriarcado, a maioria, tudo isso vai justificar a Bíblia inteira. Não dá pra gente trabalhar um assunto... Porque uma das coisas da queda é que ela seria sujeita. A sua vontade vai ser do seu marido, acabou, você não tem voz ativa. A sua vontade vai ser do seu marido. Então, a consequência da queda foi a mulher ser subordinada ao homem, não a forma original. Se existia subordinação antes da queda, essa subordinação, ao meu ver, era uma subordinação com muita liberdade, que fazia com que permitisse a mulher chegar lá e dar o fruto proibido pro homem ele comer. Então, subordinação antes do pecado, eu não consigo ver, pelo menos dessa forma, que é na Bíblia toda, não. Isso é consequência do pecado. E aí, conforme Deus coloca o castigo, que a mulher vai ter a vontade dela subordinada ao do marido, o que acontece? Existe o pecado ainda em cima disso. E o homem agora vai governar a sua mulher e ainda com pecado, né? Então, a mulher, ela passa a ser a última dos últimos. Então a gente vê durante a Bíblia toda que a mulher ela não tem direito a recitar, a aprender a lei. Ela não pode ter um professor da Bíblia. Ela só pode aprender se o marido ensinar. Na igreja ela pode frequentar alguns cultos, mas na sinagoga, mas sempre em lugar separado do homem. A mulher não pode conversar o homem não pode conversar com uma mulher em público. Tinha uma vertente judaica que orava todos os dias agradecendo a Deus por não ser uma mulher, um cachorro, um gentil. Isso é conhecido. Então a mulher era vista como res, como coisa. Ela não era de forma alguma não estava de forma alguma da maneira de subordinada segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Mas o caos. O casamento é tipo uma compra, né? O marido tá tipo comprando a mulher. Exato. E ela meio que pertence. Uma compra, isso aí. Ele podia repudiar a mulher por qualquer motivo, se ela queimasse o arroz. Então a mulher não tinha valor nenhum. Ele podia, ela não podia. Outra coisa, a questão da diferença, que a mulher é feita com uma função, o homem é feito com uma outra função. Biologicamente eles são diferentes, isso é óbvio, é notório. A mulher amamenta e a mulher tem hormônio. Mas uma mulher que amamenta e tem hormônios diferentes do homem, não está impedida
de pastorear, de cuidar de vidas, de ensinar e nem nada disso. Certo. Mas então tu poderia me responder por que Deus não deu à mulher a ordem ou não autorizou a mulher a cuidar da sua família? Por que ele autorizaria ela a cuidar de um grupo de famílias que é uma igreja? Sim, vamos lá. Vamos só na sequência aqui, que faltou a parte das lideranças no Antigo Testamento não terem mulher. Primeiro, os sacerdotes, né? Usar o sacerdócio arâmico para fazer um paradigma com o pastorado do Novo Testamento é muito perigoso. Porque o sacerdócio arâmico, ele aponta para Cristo e não para o pastor da igreja. O sacerdócio arâmico, ele aponta para Jesus Cristo, que Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote, Jesus é o sacerdote supremo, e em Jesus o sacerdócio arâmico está extinto. Depois de Jesus, o que vai acontecer com o sacerdócio? Pedro vai falar que todo crente, homem e mulher, são sacerdócio real. Então, usar o sacerdócio real como paradigma para o pastorado no Novo Testamento é completamente perigoso, porque o sacerdócio é um tipo, aponta para Jesus Cristo e não para o pastor. Segundo, se a gente vai usar isso como paradigma, o sacerdote, a gente tem que fazer o uso de paradigma de forma correta e honesta. Por exemplo, para um homem ser sacerdote no Antigo Testamento, ele não tinha que ter só o sexo masculino. Ele tinha que ser da tribo de Levi, ele tinha que ter pelo menos 30 anos, ele não podia ter defeito nenhum no corpo, nem cego, nem nada disso no corpo, e mais um monte lá de requisitos. Então, você escolher um requisito para o sacerdócio arâmico e usar como paradigma para o pastorado no Novo Testamento é fazer manobra hermenêutica. Então me dá uma base no Novo Testamento. Do quê? Do ministério pastoral feminino. Não, então, vamos lá. A gente tá falando da liderança no Antigo Testamento. Comecei pelos sacerdotes, agora vamos pros profetas, que foi eu tô lembrando aqui de tudo que a irmã falou. Então, do sacerdote, a gente não pode usar isso como paradigma para um pastorado no Novo Testamento, porque o sacerdote aponta para Jesus Cristo. Se a gente fosse usar como paradigma, a gente tem que ser honesto e usar todos os requisitos e não apenas um. Os profetas eram autoridade religiosa no Antigo Testamento. Os profetas não eram só alguém que servia. Profeta no Antigo Testamento era a boca de Deus. Eles ordenavam os reis, eles traziam mensagem de Deus, eles explicavam as escrituras. E a gente vê como profeta no Antigo Testamento a Hulda, a gente vê a Débora, a gente vê Miriam, a gente vê Ana, a gente vê um monte de profetisa, ou seja, líder religioso no Antigo Testamento. Quer ver o máximo, né? A Hulda, que era uma profetisa, que profetizou no tempo do reinado do rei Josias. Rei Josias encontraram a Bíblia no templo, que estava lá perdida há muito tempo, né? O sumo sacerdote, se eu não me engano é Uquias o nome dele, o sumo sacerdote chega pro rei encontrar a Bíblia e tal. O que fazer? Eles não conheciam. O rei Josias manda aí até a profetisa Hulda, um rei, mandando um sumo sacerdote, autoridade do país, autoridade religiosa, vai até a profetisa Hulda para ela passar a orientação da gente do que fazer. Chega lá, a profetisa Hulda, ela diz o que fazer com as escrituras, ela diz o que Deus mandou falar, ela explica a Bíblia, ela prega, né? Então, claramente, ela é uma autoridade religiosa no Antigo Testamento. E ela profetiza o que ia acontecer, inclusive suspender o cativeiro durante o tempo de vida do profeta. Então, assim, o homem, ele é a maioria na liderança religiosa no Antigo Testamento? Ela é maioria, mas ele não é exclusividade. Okay. Existem mulheres líderes no Antigo Testamento. Missionária Ruth. Então, a forma como Deus levantou Débora é diferente da forma como ele levantou os outros juízes, né? Isso aí tá bem explícito aqui. Quando ela fala, ficaram desertas as aldeias de Israel e eu me levantei como profetisa. Mas se você for analisar todos os outros juízes, todos os outros profetas do Antigo Testamento foram levantados por Deus com tempo de início, tempo de fim do seu ministério, para que eles viessem a profetizar, a julgar, enfim. A forma como Deus a levantou foi uma forma pontual. A questão de Hulda, ela era uma mulher respeitada até mesmo pela sua idade, mas assim, são exceções, não são casos de regra. Uma outra coisa, aqui eu não falei em momento algum sobre o termo subordinada. O Senhor criou a mulher não para ser subordinada, mas para ser auxiliadora. O termo ali, né, no hebraico é Ezer, né, que aponta também para o Senhor como o nosso auxiliador. Esse termo patriarcado também é um termo bastante perigoso, né, porque se a gente for olhar a Bíblia com base na a cultura pagã, ela autorizava, ela liberava sacerdotisas no Antigo e no Novo Testamento também. Só que Deus, por querer que o seu povo fosse diferente, ele estabeleceu que o seu povo que no meio do povo não tivesse mulheres liderando. Uma outra coisa, essa questão ali do homem não poder ter nenhum defeito, ali era um grupo saindo dentro de outro grupo, tinha que ser homem, necessariamente homem. Por exemplo, a questão do sacerdote, sempre você vai olhar de Gênesis e Apocalipse sendo homem.
homem. Paulo não ungiu pastoras, não há pastoras durante toda a história da igreja, exceto no montanismo, que foi o primeiro movimento neopentecostal que aconteceu. Na Idade Média, se você olhar, as mulheres de influência eram mulheres que cuidavam dos enfermos, eram mulheres que tinham visões, que evangelizavam, mas que nunca quiseram usurpar. Eu vejo hoje as mulheres que brigam tanto por esse título de pastora, elas querendo... eu vejo elas caindo no engano da serpente, né? Que diz, será se Deus disse mesmo isso? É o que mais usam. Será se realmente foi isso? Será se esse termo aqui no grego, no hebraico quer dizer isso? Então, assim, nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor. Eu defendo a visão complementarista. Nos Estados Unidos tem o complementarismo estreito e o amplo, e eu sou complementarista na visão, assim, que a mulher, ela é subordinada ao marido na questão ministerial. Ela é uma mulher, ela é uma auxiliadora, mas ela também pode pregar. Eu sou missionária. Missionário, como eu te falei, não é um cargo de autoridade. Não tem termo missionário na Bíblia, mas o missionário é aquele que executa uma missão. Qual é a missão? É pregar a palavra do Senhor sem estar exercendo autoridade. Pastor não é serviço. O termo ali para pastor, desde o início, quando o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, lidera o meu rebanho. Ali é um serviço, mas é um serviço de autoridade. E a mulher não tem essa função de autoridade sobre o marido e muito menos sobre um grupo de pessoas, né? Se Deus não me deu autoridade para liderar a minha casa, Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica. O que é edificar? É construir sobre um fundamento. Qual é o fundamento? Fundamento da autoridade do esposo. Vamos lá, pastora Camila. Primeiro ponto com relação a Débora e Hulda serem exceções. Uma pergunta, a irmã reconhece que a Débora e a Hulda, nem menciona as outras, vamos deixar só nessas duas aqui que são bem fortes na história. A irmã reconhece que elas foram exceções, é isso? Sim. Então Deus pode abrir exceções? Sim, mas... Quantas? Várias, mas eu te falo uma coisa, no nosso tempo, por exemplo, o que as mulheres usam para justificar o ministério pastoral feminino? Porque os homens não estão fazendo. Não, esquece o que os outros falam. Eu não tô falando isso. Não, tudo bem, mas o que hoje é justificado para o ministério pastoral feminino são experiências. Não porque Deus me disse, não porque Deus me direcionou para isso. Não, nem queria, foi Deus que me levou. Isso aí não tem, isso aí não ultrapassa o valor das escrituras. Eu não tô aqui representando mulheres que se intitulam, que se denominam, que não tem compromisso com as escrituras, que não tem compromisso com Deus, mulheres insubmissas aos seus maridos, mulheres que não governam bem sua casa. Eu não tô aqui representando mulheres que ficam aí pregando misticismo, soprando no ouvido dos outros na igreja, que fica fazendo regressão de vidas passadas para poder ensinar a maldição hereditária e manipular. Não tô representando essas mulheres e concordo que existe uma coisa que degringolou no meio feminino na igreja. Mas eu tô aqui representando mulheres comprometidas com a palavra, comprometidas com o evangelho, comprometidas com Jesus, que levam a sério sua família, que respeitam seus maridos, que amam seus filhos e que zelam pelas escrituras de Deus. E tudo que eu vou falar aqui é pautado nas escrituras, não no que eu acho, nem no que falam por aí. Então, vamos lá, a irmã disse que Débora e Hulda, elas foram exceções. Então, Deus pode abrir exceção. Quantas ele quiser. Quantas ele quiser. Então tá respondido. Mas por quê? Para o nosso tempo teria que ser assim, sendo que... Só no passado ele pode abrir exceção? Não, mas olha, isso não é a regra, isso não é uma doutrina. Então por que nos nossos dias hoje a mulher deveria usar as exceções para dizer isso é uma regra? Porque o que eu mais vejo é a igreja, como diz alguém por aí, uns botecos de aleluia aberto na esquina, dizendo assim, eu tô aqui porque Deus me colocou. Mas eu não acho que as mulheres pregam regra, não. Eu acho que as mulheres apanham pra caramba. Toda vez que tem pesquisa aqui, dá 20% contra 80% que não concordam com o pastoral feminino. Eu não acho que elas são regra, não. Eu acho que elas são exceções e apanham muito por isso. Não, mas as que justificam e as que elas vão por essa vereda de abrir seus próprios ministérios, que é o que mais acontece. Porque são poucas as mulheres hoje que são pastoras subordinadas a uma igreja séria. Porque quando é subordinada a uma igreja séria, elas são consagradas, elas estudam para estar naquela posição, elas não são pessoas que se deixam levar só pelo misticismo. Então caberia uma exceção para uma mulher que... Você entenderia que poderia ser uma exceção Deus levantar uma mulher como pastora hoje e que leva a sério as coisas de Deus? Não, porque tem homens preparados. Então, e no Antigo Testamento não tinha? Deus teve que abrir uma exceção porque Deus não conseguiu achar um capaz. Não foi justamente por isso. É porque Deus, no tempo de Débora, Deus levantou ela, como eu te falei, como uma exceção, porque a forma como Deus a levantou foi diferente dos demais juízes. A questão da profetisa Hulda, profetiza não é exercício de autoridade. Não. O que Débora fazia, não, autoridade de igreja, autoridade sobre pessoas. De igreja que não existia o profeta, ele transmite um recado de Deus e acabou a história. Ele não está exercendo autoridade sobre alguém. O profeta ungia um rei, o profeta explicava a escritura, o profeta era a boca de Deus
Tinha rei que temia e mandava matar o profeta, tamanho medo que tinha dele. Ele não era uma autoridade. Então me mostra Débora fazendo alguma dessas funções que tu falaste, que o profeta fazia. Não, mas a Débora, ela era profetisa. A Bíblia fala que ele profetiza. E ela conduziu o Baraque, o comandante oficial do exército, para uma guerra. Mas ela o corrigiu. Ela disse que por mão de uma mulher, foi o que ela disse? Por mão de uma mulher tu vai ganhar. Porque não era normal. Não era algo que era uma regra, era uma exceção. Era uma exceção ali no caso. Esse é um argumento de que o Baraque era um banana. Por isso que Deus levantou a Débora para mostrar a situação espiritual de Israel. Isso não é verdade. O autor de Hebreus elogia Baraque como um homem de grande fé. Débora, no cântico de Débora, elogia Baraque. Samuel menciona Baraque. Quando Baraque diz eu só vou se você for, ele está dizendo, ele está reconhecendo Deus na vida dele, uma autoridade espiritual sobre a vida dele. Como Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Baraque está reconhecendo na Débora a presença e essa autoridade de Deus como uma profetisa. Ele não está sendo um banana dizendo, tanto é que ela louva o nome dele, tanto é que ele é reconhecido em Hebreus como alguém de fé. Ele, não ela. Ele! Então ele não é um homem banana, não foi por isso que Deus levantou ela, porque ele foi reconhecido como um homem de fé. Olha que interessante. Pois é. Olha que contraditório. Mas foi ele. Então, mas o fato deles... Vamos lá, no caso de Baraque e Débora. Que a Débora é uma juíza, né, inclusive, não é apenas uma profetisa. Ela é uma profetisa, é verdade. Ela era uma líder mas política ela também era espiritual. Ela também é uma juíza. Né? Ela julgava controvérsias. Ela decidia, por exemplo, uma guerra, por exemplo, e tal. Mas vamos lá. Nesse caso, é tratado como uma exceção. Se é uma exceção, então é possível que hajam outras exceções na história, por exemplo, ou as exceções terminaram no Antigo Testamento? Eu não vejo no Novo Testamento, por exemplo, uma mulher sendo levantada para liderar. Eu não vejo na história da igreja. E por acaso, pastora, você não me respondeu ali sobre a questão de Débora, qual que foi o rei que Débora ungiu, enfim. Mas me diga uma coisa, por acaso Deus teria errado, falhado, tardado 19 séculos para só então fazer justiça para essa geração dos últimos 100 anos, que é a geração que menos estuda a Bíblia, que é a geração que menos escreve livros teológicos. Então Deus falhou por 19 séculos e só no último século Deus nunca fez justiça. falha, irmã. Deus nunca falha. Então por que no passado não era assim? Por que não houve? Por que Jesus não levantou uma mulher para estar andando com ele como discípula? As mulheres auxiliavam financeiramente no ministério. Vamos trazer agora então para o Novo Testamento. Peraí, vamos para a questão. Eu não respondi ainda a questão da subordinação do marido, a questão de missionária, que é serviço, não tá na igreja, não tá na Bíblia o título, mas é um serviço, então pode. Assim como Trindade não tá, e a gente sabe que a Trindade Isso, e assim como pastor também não tá, e a gente sabe que pode. Não, mas pastores, homens, sim. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Pastorais voltados ao homem. Tem uma falácia chamada falácia da inferência negativa. Essa falácia da inferência negativa, ela é usada pra gente... Eu uso uma frase afirmativa das escrituras pra provar algo negativo que a Bíblia não está falando. Com todo respeito a meus amigos calvinistas, que eu tenho muitos e amo, eles fazem muito isso para justificar a expiação limitada. Para defender a expiação limitada, eles pegam textos onde fala que Deus, ele salvou muitos, para dizer o quê? Deus não salvou todos. Essa é a falácia da inferência negativa. Você usa uma afirmação bíblica para falar que Deus está negando algo. Falar que a mulher não pode ser pastora porque a Bíblia só coloca homem é uma falácia da inferência negativa. Eu tô falando que Deus não deixa alguma coisa porque ele regulamentou a outra. E não tá expresso que não pode. Vamos com você agora, Ruth. Então, a pastora falou que é perigoso, alguns termos que eu usei aqui, eu acho que perigoso é construir uma doutrina no argumento do silêncio das escrituras, né? Mas vamos para Romanos 16, né, que é um texto bastante defendido aí pelas pastoras, né, acerca de Febe. A Bíblia vai dizer que Febe, eu estou usando a versão NAA da Bíblia em Romanos 16, Febe era uma mulher que servia, Priscila e Áquila, porque vários termos vem Priscila antes de Áquila, depois a gente encontra outros textos em que Áquila vem antes de Priscila, isso não tem nada a ver. Aqui vai falar sobre Maria trabalhou, Andrônico e Júnias era uma mulher, beleza, era uma mulher, mas aqui vai dizer que ela era respeitada e bem conhecida entre os apóstolos. Ser respeitado e bem conhecido entre os apóstolos não é necessariamente ser uma apóstola, como defendem. Trifena e Trifosa trabalharam, Pérside trabalhou, a sua irmã Olímpia aqui também, os santos que se reúnem com eles. Há uma grande defesa das mulheres que defendem o ministério pastoral feminino, que essas mulheres, elas tinham igrejas na sua casa, só que como as mulheres como Lídia tinham igreja em casa, sendo que Lídia era a nova
nova na fé e para que ela pastoreasse uma igreja, ela tinha que no mínimo conhecer o básico das escrituras. Aqui a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios também, a partir do capítulo 11, sobre a mulher na igreja, e em Paulo vai usar alguns termos, uso do véu, que foi algo específico só para aquela cultura, mas as mulheres oravam e profetizavam na igreja, só que nada disso é função de autoridade. A questão aqui é o ministério pastoral feminino é bíblico ou não? Não é bíblico porque o sacerdote sempre foi homem e a função de autoridade Deus deu ao homem também para executar e não para a mulher. Ok, Camila. Vamos lá, começar pelos últimos comentários da irmã, que foi sobre os 12, por que Deus chamou só homens, não chamou nenhuma mulher para andar com ele ali, as apóstolas. Primeiro motivo, para ser um rabino, precisava ter pelo menos 10 discípulos. Se não tivesse 10 discípulos, não constituiria um rabinato. Então o rabino, ele tinha 10 discípulos pelo menos. Jesus escolheu, e tinha que ser homem, do sexo masculino. Jesus tinha 12, e por isso ele nunca foi criticado nem questionado como um rabino, até pelos críticos de Jesus. Segundo, quando Jesus faz a escolha dos 12, ele faz antes da inauguração da nova aliança. Ou seja, o que estava imperando era ainda a antiga aliança e os efeitos sobre as mulheres que existia fortemente. Inegavelmente. Terceiro, o ministério de Jesus ele é dirigido em Israel, principalmente para judeu. Qual o sentido de Jesus colocar ali mulheres para andar com ele durante esse período? Ele também não escolhe só gentil. Então, mais uma vez, a falácia da inferência negativa. Se Jesus escolheu os 12 homens, e se essa é a regra para o pastorado no Novo Testamento, então os pastores no Novo Testamento eles precisam ser judeus, porque não tinha nenhum gentil também. Percebe? Ele não excluiu, ele só está dizendo o que ele fez por razões óbvias, mas ele não exclui a possibilidade de uma mulher. Não excluir a possibilidade não é necessariamente aprovar o fato de que tivesse, até porque quando Jesus morreu, poderiam ter colocado Maria para substituir Judas, porque ela era a pessoa mais próxima ali, até tão tal, quando Jesus opera o primeiro milagre, ele vai dizer o quê? A Maria vai dizer o quê? Faça tudo o que ele disse. Ela não diz, eu sou mãe dele, eu tenho autoridade sobre ele, eu vou falar com ele, ele vai resolver. Quando Jesus coloca os 12 apóstolos, além de ser necessário que fossem homens para constituir um rabino ali, existe toda uma simbologia dos 12 com as 12 tribos de Israel, e apontando para uma escatologia também dos 12 que vão julgar. Então, Jesus colocando esses 12 homens ali, né, se referindo às 12 tribos de Israel, que também eram 12 homens, ele está passando uma mensagem de que a salvação veio através dele para todo Israel. Tem muito mais coisa envolvida aí nessa questão dos 12. E outra coisa, esse episódio, ele é descritivo e não prescritivo. O fato da Bíblia descrever o que aconteceu não significa que está prescrevendo como é que deve ser. Tá, mas qual a base? A base que você utiliza para defender o Ministério Pastoral Feminino? Qual o texto bíblico que resume isso? Eu não digo, eu comecei dizendo que a Bíblia não tem nenhum texto dizendo assim, pastora, mulher, está aqui. Eu disse o quê? A gente tem que entender, não adianta a gente ficar usando o texto base, porque fica uma discussão horrorosa. Pega um texto aqui, e fica rebatendo um texto aqui. A gente tem que fazer um raciocínio desde Gênesis, porque exatamente. A Bíblia é uma revelação progressiva. Sim. Então a gente vai compreendendo que depois da queda a mulher passa a ser subjugada, aquilo ali impera, muitos anos a mulher não pode fazer nada. Se eu entendi, a base que ela entende, ela fala assim, assim como não tem base para ser missionária, por você é missionária. Exatamente, onde na Bíblia tem alguém dizendo? Não tem base para ser dirigente das irmãs da igreja. Na igreja cristã não tinha grupo das mulheres. A igreja cristã não tinha grupo das crianças nem dos jovens. Ministro de louvor. E hoje tem na igreja cargos, que são líder de jovens, líder da banda, líder das crianças, líder do louvor, líder das mulheres. Então, a pastora, ou o cargo do ministério feminino, sei lá como chamam, ela está nesse espaço de que hoje tem líder das mulheres, e por que não pode ter alguém como mulher que prega também, que enfim. Não, mas na igreja primitiva tinham mulheres que oravam, tinha mulheres que profetizavam, tinha mulheres que serviam com seus recursos, tinha mulher que abriam a casa para os apóstolos. Então, mas não tinha líder de mulheres, de jovens. Mas elas já participavam. Não. E essa questão de ser líder de mulheres, de jovens, isso, daquilo, ele não dá uma posição de autoridade. Mas o termo, aliás, o texto que a gente usa... Vamos para a questão da autoridade, que você está pegando forte vamos aí, lá, né? 1 Timóteo, capítulo 3, sobre
sobre como que deve ser o obreiro. Homem, primeiro, irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher já está dizendo aqui tudo, é homem. Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e todas as recomendações aqui, ó, que governe bem a sua própria casa. A mulher não governa a casa, a mulher edifica. A mulher edifica sob o governo do marido. As 20 qualidades da mulher virtuosa de Provérbios 31, nenhuma é uma posição, é uma qualidade de governo. Então, assim, a gente entende que a mulher, ela tá ali como assistente do esposo no ministério. As mulheres, elas têm uma grande relevância. Eu não tô desmerecendo, eu sou mulher, eu sou pregadora da palavra. Como pela terceira vez eu vou falar, não tem termo missionário na Bíblia, mas missionário é aquele que cumpre e executa uma missão, é o termo no português para isso. Mas a mulher do pastor, se ela for uma mulher maldizente, se ela for uma mulher não preparada, como que eu transito muito no meio pentecostal e no meio neopentecostal. Inclusive, antes de vir, uma pessoa disse pra mim, toma cuidado com o que tu vai dizer, porque tu vai fechar mais as portas de agenda pra ti por causa disso. Porque depois que eu fui no podcast, falei sobre o Ministério Pastoral Feminino, um monte de gente cancelou a agenda comigo. Quem? Mulheres, que faz o quê? Se dói. Então, se uma mulher, ela se dói por uma falha, ela se torna inimiga da outra, como é que ela pode liderar uma igreja? A caminho daqui também, eu vi uma pastora que proibiu um irmão de entrar na igreja porque ele fez algo que ela não gostou. Então, as mulheres, elas têm um lado sentimental que faz muito com que ela seja levada pelas circunstâncias, o que não acontece com o homem. Então, nesse caso, uma esposa de pastor maldizente, ela faz um estrago muito grande na igreja. Eu já vi situações assim acontecerem. Mulheres muito despreparadas querendo um termo de pastor e querendo pastorear. Não é o seu caso, você é uma mulher preparada. Mas existem muitas mulheres despreparadas. E é acerca disso que eu falo. Irmã, eu concordo com você. Mas existem muitos homens despreparados também. Certo, mas não é porque é homem pregando fábula. Certo. A gente não pode usar como paradigma o Satanás. Mas eu não vou me comparar com o diabo. O meu modelo de perfeição é Cristo. Mas o fato... E a autoridade não está em mim, a autoridade está nas Escrituras. Exatamente, mas o fato de ser homem também não habilita alguém a pastorear. Tem que ser um homem cristão e preparado. Exatamente. Apto para governar. Não é todo homem, não é porque é homem que pode pastorear. Exatamente. Há uma qualificação ali. Exatamente. Então vamos lá pela questão da autoridade, porque a irmã falou várias vezes que se a mulher não pode governar nem a casa dela, porque a casa quem governa é o homem, que dirá a igreja que ela vai governar. Vários textos, Paulo vai falar que o homem é o cabeça da mulher, certo? Sim. Em Efésios 5:21, 1 Coríntios 11:3, 1 Coríntios 12:27, Efésios 1:22, Efésios 4:15, Efésios 5:25, Colossenses 1:18. Todas essas passagens, o Paulo vai falar que o homem é o cabeça da mulher. E quando ele fala isso, ele avisa quem que é o cabeça da igreja. E ele não fala que é o pastor, ele fala que é Cristo. Ele fala, o homem é o cabeça da mulher, assim como o homem está para a mulher, cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, não é o pastor que é o cabeça da igreja. Então, esse conflito que a irmã trouxe aí, uma mulher pastora, seria um possível conflito entre liderança. Por quê? Como é que na minha casa o marido governa e na igreja eu governo, a mulher não governa, o pastor não governa? O cabeça da igreja é Cristo. Se uma mulher vai ser pastora na igreja, ela vai ser uma autoridade local, uma autoridade administrativa, mas o que ela vai fazer? Ela vai conduzir as pessoas para Cristo na palavra. A palavra é de Deus, o Espírito é o Espírito Santo, é tudo de Deus, é tudo sobre Deus, e ele é o cabeça da igreja, não é o homem. Senão, um empregado nunca poderia ser presbítero de um patrão. Porque existe uma relação de subordinação entre ele e o patrão, ele nunca vai poder ser uma autoridade espiritual sobre o patrão? Porque essas autoridades se confundem? Não, mas o que está sendo tratado aqui é o ministério pastoral. A questão do ministério, o pastor, ele é posição sim de autoridade na igreja. Qualquer conflito que tenha na igreja, quem resolve é o pastor com a graça de Deus, que eu espero que todos façam assim, porque há uns que fazem por questões pessoais e já trazem lá... Esquece o mau exemplo. Certo, mas enfim, mas a gente precisa falar do mau exemplo para que a gente evidencie o verdadeiro. Mas o caso do homem, ele é assim um exercício de autoridade e ele não foi dado à mulher. Mas o cabeça é Jesus. O cabeça é Jesus, mas ele fala... Quando Jesus fala a igreja de Apocalipse, às 7 igrejas, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele não exclui a mulher, ele diz que é um homem. Ele diz que é um homem, mas ele não proíbe mulher. Mas ele também não está dizendo que a mulher pode fazer. Nem que não pode. De Gênesis a Apocalipse é o homem. Sabia que os testemunhos de Jeová, eles não comemoram aniversário? Eles falam que é pecado, porque na Bíblia não tem aniversário? E eles fazem uma doutrina em cima do que não tem na Bíblia. É a doutrina que você está fazendo. Mas eu não tô... Não pode uma mulher ser pastora porque não tem pastora na Bíblia. Mas também não tem proibição.
Não, então traz pra mim onde é que tem já que tu tá dizendo que não tem evidência, mas vamos lá, deixa eu concluir meu raciocínio. Quando Jesus fala aos 7 pastores da igreja de Apocalipse, ele diz o quê? Ao anjo da igreja que está. E quando ele chega em Tiatira, ele diz: olha, tu tá tolerando Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, mas engana as pessoas com seu ensino, seu falso ensino. Não existe pastora na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e agora não é porque não tem que eu vou fazer. Essa não é porque Jezabel, a Bíblia não proíbe, a gente não sabe se é uma pessoa ou se ele tá fazendo referência a um ensino, assim como ele fala dos Nicolaitas e dos Balaão. Certo, mas Jezabel é uma pessoa no Antigo Testamento, então, e ele tá trazendo a figura de Jezabel para dizer que Jezabel não é necessariamente uma mulher tá ali na igreja fazendo essa coisa ruim. É o espírito de Jezabel. Pode ser um homem com esse espírito. Mas ele diz profetiza. Profetiza é uma mulher. É uma mulher que se diz profetiza e tá enganando as pessoas e tá mentindo. Então, assim, a mulher não tem como a gente usar a falta de evidência que fosse bíblica. Uma pastora ali, essa Jezabel, fosse uma pastora, uma nova Jezabel. Mesmo que fosse, o fato de uma estar fazendo uma coisa maligna não exclui a possibilidade de outras boas cheias do Espírito Santo. E por que ele não evidenciaria? Por que se é algo que é tão explícito, é tão válido para os nossos dias? E por que ele não proibiu? Se é algo tão maligno e desgraçado, mas ele não proibiu. Olha aqui o texto de Timóteo. Paulo dizendo a Timóteo: é um homem não dado a vinho, que governa a sua casa, que é marido de uma única ele tá mulher. Proibindo? Ele está dizendo que esse texto é descritivo, não proibitivo. Exatamente, mas é para um homem. Ele tá descrevendo como vai ser um homem, não tá proibindo a mulher. Exatamente. Calma, vamos por parte. Aqui, calma aí. Ele tá prescrevendo, na verdade, como deve ser a escolha de alguém para a liderança, certo? Que é como um é que começa o texto? O texto começa dizendo o seguinte: cadê? É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma sua mulher, moderado. Então ele está prescrevendo os detalhes ali, as exigências, vamos assim dizer. Isso. As exigências para a liderança, né? O presbítero ali. E está partindo do princípio, óbvio que é um homem. Sim. Olha aqui, olha. Ele não coloca como requisito ser homem. Primeiro, ele já parte do princípio que é um homem. Mas olha aí, é isso justamente que as brechas que vocês procuram para evidenciar ou para validar o ministério pastoral feminino que não existe. Olha aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende em silêncio com submissão. Não permite que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas foi a mulher. Tá. Entende? Vamos lá. Então, assim, Paulo tá sendo bem franco em dizer: a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Que autoridade é essa? A autoridade de ensino pastoral. Vamos lá, irmã. Vamos pegar esse versículo então aqui. Eu tinha um monte de coisa pra falar aí do que você falou, mas vamos nesse versículo aqui que é o mais importante. Vamos pegar ele devagarzinho. Não permito que a mulher ensine para que não ensine. A irmã ensina? O ministro. Mas tá falando pra Mas não com posição de autoridade. Não. Ele tá falando da autoridade. Não. Ele está falando aqui de autoridade. Existe uma palavra nem. Essa palavra nem, ela existe e ela dá a impressão que são duas funções, não uma só. Sim, ensine. Essa palavra nem no grego faz uma diferença enorme. Então ela não pode ensinar, ponto. Nem exercer autoridade sobre o homem. A irmã ensina? Sim, eu ensino, mas não ensino com autoridade pastoral. Então você deu uma cambalhota exegética aqui no texto. Não, quem deu... Eu ensino, mas não uso. Mas ele não tá dizendo, ele tá falando pastoral. Não ensine. Mulher não podia ensinar, irmã. Não, ela não poderia ensinar com autoridade pastoral. Ela não podia aprender. Ela não podia aprender. Aqui Paulo vai dar um pontapé inicial pra mulher. E como você entende esse texto, Camila? Vamos lá. Não permito que a mulher ensine. Aqui é uma proibição. A mulher não pode ensinar de forma alguma. Nem exercer autoridade sobre o homem. Esteja, porém, ela em silêncio. Porque primeiro foi Adão. Daí ele vai justificar com um texto lá de Gênesis. Da criação. O que é interessante? A gente pegar esse texto e pegar o texto do véu, onde ele manda a mulher usar o véu, que é a mesma forma que ele vai abordar isso aqui, o Paulo vai usar para ordenança do uso do véu. Inclusive a fundamentação bíblica na ordem da criação. Ele vai falar o seguinte, ó: mulheres, usem o véu, porque o véu mostra que você está debaixo de uma autoridade, porque o marido é a autoridade, a mulher é a glória do homem, e o homem e Deus é a glória do homem, e tudo mais. Quando ele termina de dar a ordem para a mulher usar o véu, ele fala assim: porque primeiro Deus fez Adão e depois Deus fez a Eva. Sim. Então, peraí, a gente entende que o véu é cultural, mas que a ordem da criação é princípio. Quando a gente chega em Timóteo, o que a gente faz? A gente muda a regra. A gente fala que o ensinar é princípio, porque aqui a fundamentação de Gênesis é princípio. Aqui também é circunstancial e Paulo está fazendo uma fundamentação ad hoc. Certo. Ele está fundamentando com o texto das escrituras, mas dentro de um caso específico, como ele faz no véu. Se você entender que esse texto, irmã, ele tem que ser compreendido ipsis literis, igualzinho tá aqui. Se a irmã falar, eu creio que é do jeito que tá aqui, não é cultural, então primeiro, a senhora não pode mais ensinar.
Segundo, você tem que usar o véu. Certo. Porque ele faz a mesma coisa lá. Tá, então posso responder? Claro. Tá, nesse caso aqui, quando ele se refere não à cultura, ele se refere à criação. E lá é o único texto, é o único O momento. ensinar é cultural. A criação é a submissão da mulher com o homem. Não. O que me parece aqui é que ela ensinar seria uma autoridade de homem para o momento que hoje não existe mais. Por que não existe? Porque ensinar é autoridade de Pastoral só não. de homem? Não, ensino com autoridade pastoral é pro homem. Mas e só ensino? As mulheres podem ensinar. É tão tal que ele fala a Tito, que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Uma outra coisa, quando ele fala aqui sobre a ordem da criação, o que é que ele diz? Que tanto lá como aqui ele usa o termo da ordem da criação. Ele não está se referindo à cultura, ele está se referindo à criação que tinha acontecido em torno de 4.000 anos antes dele. Isso. Enfim, mas a questão do véu, ele só usa naquela cultura. E por que ele usava? Mas, irmã, a fundamentação é a mesma. Ele fala, não usa o véu, porque Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Ele usa a mesma fundamentação pro véu. Aonde? Vamos lá. Primeiro Coríntios capítulo 11. Tá, vamos lá. Por que ele fala acerca do véu aqui? O uso do véu aqui é cultural. E Ah, entendi. E o ensinar, não. não, não, porque Então, me assim, explica o truque ele repete, ele usa tanto aqui quanto lá essa questão da ordem da criação. Esse argumento de Paulo aqui, ele é teológico e é com base na criação e na queda. Mas vamos lá. Aqui está dizendo, Cristo é o cabeça de todo homem é o cabeça, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. O homem que ora com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas a mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta, desonra. Porque naquela cultura haviam prostitutas cultuais e quando vinham para a igreja, o que elas queriam fazer? Eu concordo que é cultural. Eu tenho 100% já nessa que é cultural. O véu. Agora Sim. vai na fundamentação dele para a ordem do véu. Onde é que ele tá falando aqui? Da questão da criação? Sim. Aí tá aqui. Todavia, no Senhor, nem a mulher independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque a mulher foi Versículo feita 8. do homem, o homem... Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Ordem da criação. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ordem da criação. O que Paulo tá dizendo aqui... Portanto, por causa dos anjos, a mulher tem que trazer o sinal e usar o véu. Certo, mas o que ele está dizendo aqui, ele não está trazendo necessariamente para a questão da criação, para dizer que a mulher pode, aqui ela tem que usar o véu e lá ela não tem que usar. O que ele está dizendo aqui, que a mulher foi criada para o homem, ela foi feita para o homem, e quem discorda desse ensino, o que é que ele vai dizer? Não, o ensino dele é ensino de Deus. O argumento da pastora Camila é o seguinte, se lá no texto de Timóteo fala que a mulher tem que estar calada, né? Não pode ensinar, não permite que a mulher ensine na igreja e tal. Então também a mulher não pode nem ensinar, nem pregar. Como que é essa questão de estar calada? Eu mesmo tenho essa dúvida, porque, veja só, o apóstolo Paulo fala, a mulher tem que ficar calada, se ela tiver alguma dúvida, pergunta para o marido. Mas esse mesmo apóstolo, ele fala que a mulher pode profetizar, por exemplo, na igreja, né? Ela pode orar, pode profetizar, como ela vai estar calada e profetizar, como funciona essa questão. Então, volto aqui com a missionária. Então, só fechando o raciocínio ali do que a gente estava conversando, o versículo 16 ele diz, mas se alguém quiser discutir essa questão, sabe que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Ele está se referindo aqui especificamente à questão das mulheres na igreja de Corinto, né? Porque havia uma prática lá que as mulheres tanto elas queriam falar, como elas queriam interromper o culto, e assim, a questão do véu ali é algo pontual específico para aquela igreja. Só que assim, a mulher ela pode pregar, nós temos aqui no Brasil duas mulheres que eu amo demais, que é a Sara Alice Cavalcante, uma doutora em estudo de Israel, também a Ruth Salviano, é uma grande escritora, ela tem assim maestria no que ela fala acerca da história das mulheres. Ela diz que uma história, quando é contada só um lado, ela não é uma história completa. Ela defende muito, e eu já li assim vários livros dela que falam sobre o trabalho das mulheres. Eu queria aqui frisar rapidamente o trabalho de Frida Wingren. Olha que nome difícil. Isso é verdade. Mas aquela mulher, ela era uma grande tradutora, ela era uma grande, ela compunha hinos como ninguém, ela fazia um trabalho nos presídios, ela era uma grande pregadora, mas ela nunca quis usurpar para ela o título de pastora. Então nós podemos servir ao Senhor em tantas áreas. Há um pastor na minha igreja em Camboriú que ele diz assim, se eu posso poupar-me de carregar, de me sobrecarregar com mais lutas, por que eu vou trazer mais dor para minha alma? Por que eu vou querer ficar ocupando uma posição que não me cabe? Poderia aqui, se tivéssemos tempo, citar várias mulheres que estão sobrecarregadas, feridas, machucadas e doentes, porque elas estão liderando uma igreja, fazendo algo que o Senhor não as chamou para fazer, enquanto isso os maridos estão descansados, porque elas estão ocupando um posto que não nos cabe. Então vamos ficar com aquilo que o Senhor nos deixou. Quem foi que falou que levou a notícia da ressurreição de Cristo? Foi uma mulher. Então vamos pregar, vamos falar desse Cristo, vamos ganhar almas para Ele, vamos saquear o inferno enquanto é tempo, povoar o céu, vamos fazer com a força que o Senhor nos deu tudo que vem às nossas mãos, menos pastorear, porque pastorado feminino não é bíblico. Vamos lá. Então, existe uma diferença. A irmã faz uma distinção
de todas as funções que são permitidas. A mulher pode exercer todas as funções que um pastor exerce. Ela pode pregar, ela pode ensinar, ela pode orar, ela pode visitar, mas ela não pode ter o título de pastor. Porque no título tem um peso de autoridade, uma ordenança, alguma coisa assim. Mas na prática seria poder pregar e tal. É o que a irmã tá dizendo, né? Ela pode fazer tudo, ela só não pode ter um título. Então vamos fazer tudo sem o título mesmo e... Não, tudo não. Não, as funções. Tô falando, as funções, pregar, ensinar... Que são funções que um pastor fazia. Não, o pastor é um exercício de autoridade na igreja. A última palavra ali... E o que ele faz na prática? Na prática, ele não só pastoreia, como ele disciplina, como ele exorta, como Nós ele corrige. Nós não podemos fazer isso? A Bíblia não manda a gente exortar o nosso irmão se ele estiver em pecado? Uns aos outros. Não... Essa é uma ordem para todos? Não pastoral. Não em sentido pastoral. Então, eu tô falando isso. Na prática, a mulher pode fazer o que um pastor faz, mas ela não pode ter um título. Eu acho que por muito tempo a gente vê esse negócio de título eclesiástico como uma coisa de glória, como uma coisa de autoridade, no sentido de que é meio que hierárquico, né? E eu não consigo ver assim. Eu vejo a função do pastor como serviço. Porque Jesus, que é Deus encarnado, ele pega uma bacia e um pano e não uma coroa de ouro. E ele fala, aquele que quer ser o maior, quer ter o maior título, vai pro fim da fila. Seja o último, sirva seus irmãos. Então, a forma como Jesus lida com posições é completamente diferente da visão que a gente tem no mundo hoje, de que o Estado, esses pastores que mandam. Não é isso, não é mandar. É serviço, é levar a pessoa para Cristo, é ensinar as Escrituras, é caminhar com as pessoas, é orar por elas, é exortar quando estiver errado, é chorar junto, é abraçar. Então eu vejo muito como serviço. E aí falar assim que eu posso fazer tudo, eu não posso ter o título, me parece muito, me faz lembrar demais aquilo que Jesus falou para aquele povo que zelava pelas Escrituras. Vocês lavam o copo por fora, mas vocês não lavam por dentro. Vocês coam as moscas, mas vocês engolem os camelos. Porque se Deus desaprova que a mulher exerça uma função que é aparentemente de autoridade, ele vai desaprovar a função e não o título. Se Deus acha errado e ele não concorda, ele vai discordar da prática. O que Deus olha? O que eu faço ou a minha intenção? Ou a minha motivação? Deus não olha o coração? Vamos lá. Não, então, ele desaprova tanto o título como também o serviço. Por exemplo, pastor celebra ordenança, batismo, ceia, disciplina, pastor assalariado, pastor tem que estar preparado para isso, pastor inclusive estuda para estar naquela posição. E eu queria até deixar uma sugestão a todos os pastores que coloquem as mulheres também para estudar. Porque eu vejo as mulheres de pastor levando as coisas muito para questão sentimental. Quando acontece algum conflito na igreja. Eu já transitei bastante nessa... Irmã, você conhece muita mulher de pastor ruim, hein? Pelo amor de Deus. Conheço. E conheço pouquíssimas que são piedosas. Esses que maridos pastores maravilhosos que têm autoridade, eles têm que colocar no lugar. Não, eles têm que colocar a casa em ordem primeiro para depois cuidar da igreja, né? Mas assim, você não me respondeu a questão do que se o Senhor não nos deu autoridade para liderar a nossa casa, como que a gente poderia liderar um grupo de família? Nem a nossa família a gente não tem autoridade para liderar, mas a esposa. Como que a gente poderia liderar um grupo de famílias que é a igreja? E mais uma outra coisa, o Senhor falhou durante esses 19 séculos para só agora trazer uma revelação nova, porque na história da igreja não era revelação corriqueiro. Nova. É uma revelação nova. Eu não estou trazendo um texto, Deus mandando a mulher ser pastora. Eu estou dizendo que não existe negativa. Existe negativa, que é a de Paulo, para um obreiro. A especificação do obreiro é aquela. E onde está a negativa? Onde ele fala, não pode mulher. O fato dele dizer que só pode homem, que tem que ser um homem, mulher não tinha estudado a Bíblia. Irmãs, as mulheres eram analfabetas. Elas não podiam nem aprender a gramática. Era raríssima a mulher que tinha conhecimento de gramática. Bíblia, elas nunca sentaram. Sabe aquilo que a Bíblia fala assim, que Paulo cresceu, sentou aos pés de Gamaliel, né? Que todo mundo tinha um rabino. As mulheres não tinham. O que a mulher vai levantar para falar nessa igreja? O que a mulher vai abrir a boca para ensinar? E ela nunca aprendeu. Mas as discípulas que andavam com Jesus, elas aprendiam. Essa revelação progressiva. É aí que a gente vai vendo o caminho sendo mudado. Jesus, o Paulo aqui nesse texto, que parece que ele é machista, ele não é, ele é uma bênção. O Paulo aqui tá dando um pontapé inicial para as mulheres. Ele tá falando assim, aprenda em silêncio. Isso não é uma coisa ruim. Sabe o que significa? A mulher não podia aprender. Aprender para ensinar as outras mulheres, como ele escreveu a Tito. Não, mulher. Não, o versículo as mulheres mais velhas têm que ensinar a igreja? Não, tem que ensinar as mulheres mais novas. Aqui ele fala... As mulheres tem dois textos. Esse é de Pedro, né? Não lembro. Mas fala Tito, que é Tito. Que a mulher tem que ensinar as mais novas aí a se comportar, não sei o que, tudo mais. Sim.
Esse ensinar, tudo bem, não é teológico nem bíblico. É um ensinar de modos, né? Como você ensina sua filha, você não dá um curso teológico pra sua filha. Você ensina ela a ser mulher, a ser, enfim. Mas o ensinar que nós lemos lá de Timóteo não permite que a mulher ensine. Aí é um problema também, né? Sabe o que o Craig Kinnear fala? Eu gosto muito do comentário dele. Ele fala aqui desse texto de Coríntios que o Paulo está resolvendo 2 problemas nesse texto. Um problema de curto prazo imediato e um problema de longo prazo. Ele fala assim, o Paulo resolve um problema de imediato, que é a bagunça que estava acontecendo na igreja e as mulheres falando com autoridade sem ter base nenhuma. E sem falar da cultura da deusa Diana, que as mulheres eram sacerdotisas, elas tinham relação sexual com pessoas na igreja. Então tinha toda uma cultura horrível que ainda prejudicava ainda mais a mulher falando ali na igreja, passar uma imagem péssima para a igreja de Cristo. Então, olha que legal. Paulo está resolvendo 2 problemas. O de curto prazo não ensine. Eu não permito que você ensine. Aqui ele resolve o problema imediato que está acontecendo ali. O segundo problema é: aprenda em silêncio. Não podia aprender, ele já tá abrindo uma porta pra mulher começar a aprender. Então tá resolvendo 2 problemas. Um imediato, que é pra ela parar de falar, que tava causando problema na igreja. As mulheres eram consideradas aquelas que estavam levando heresias, porque os hereges que sempre tentavam falar mal dos cristãos, de colocar em dúvida, em xeque a liderança de Paulo, esses caras pegavam as mulheres que não tinham conhecimento nenhum, que não estudaram com o rabino, elas ouviam aquela teologia falsa e saía disseminando. Então Paulo já coloca a ordem ali: parou, você não ensina. Segundo ponto, aprende em silêncio. Ele tá abrindo as portas pra mulher começar a aprender. Não, mas ele não tá abrindo as portas, porque com Jesus elas já aprendiam. Então, assim, tem uma diferença de tempo aí entre Jesus e Paulo. Ela aprendia, mas elas já sentavam pra aprender. Agora o negócio tá sendo institucionalizado. Certo, mas só que aí, nesse caso, tá confundindo pastorado com pastoreio. Esse pastoreio aí que você tá falando, de sentar, de aconselhar, isso aí é ponto pacífico. Todos nós, como crentes, podemos, todos nós somos sacerdotes. Só que o pastorado é um exercício de autoridade que foi dado ao homem. Prego, batido e ponta virada. A gente vai passar o dia todo. Pra mulher, sim. Pra mulher, sim. Quando Paulo especifica como deve ser o obreiro, ele já está dizendo assim, tem que ser o versículo que a gente leu fala para não ensinar, e a irmã fala que ensina, e todo mundo e missionário. Não, tu tá trazendo o texto de Corinto ou de Timóteo? Não, de Timóteo, Timóteo que você falou? O de Timóteo, ele fala que deve ser um homem que cuide bem da sua casa, governe bem a sua casa, seja o marido de uma mulher. Porque é óbvio, só tinha homem na função. Ele tem que falar isso, só tinha homem na função. Aí, então, ele não tá proibindo as mulheres. Então mudou de lá pra cá. Onde é que diz que mudou? Não mudou, irmã. Ali só tinha homem, ele não tá proibindo mulher. Olha aqui, quando ele fala sobre as mulheres. Do mesmo modo, as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis. Aí ele vai pro diácono. Ele tava na ocupação do presbítero, agora vem pro diácono. Diácono, marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Mas tem a diaconisa também, não tem? Não temos a diaconisa também? Tem uma diaconisa na Bíblia. Então, e aí? Mas a diaconisa, o que é diaconia? É serviço. Serviço a gente pode fazer como um pastoreio cristão, não como pastorado, como pastor. Peraí, vamos lá, calma. A gente vai encerrar já. Mas eu entendi o argumento dela, mas às vezes uma não está se fazendo entender. Quando a Bíblia fala do diácono, quando termina a lista do presbítero aqui, aí você diz assim, aqui é só homens, líderes, homens. O diácono também fala só a homens, muito embora tenha diaconisa na Bíblia. Mas aqui, quando você lê a descrição do diácono, ele também tem que liderar a sua casa. Então, a mim me parece que aqui parece só para homens. Só que existe diaconisa na Bíblia, né? A Febe, ela é chamada de diaconisa. Exatamente. Então, não sei se eu traduzi a pergunta, se é isso. Não, sim, claro, Febe foi Tem muitos outros textos que eu queria trabalhar, mas não vai dar tempo. A questão dos dons, quando é distribuído os dons, a gente vê lá apóstolo, né? O gênero é um gênero humano, antropos não é um gênero masculino, apesar de estar falando que Deus deu dons para os homens. Mas enfim, eu queria só encerrar aqui com uma pergunta, irmã. Sim. A questão que impede uma mulher de ser pastora seria o conflito de autoridade dela com o marido, é isso? Sim, o marido não tem como governar em casa e a mulher governar na igreja. É esse o conflito. Também. Então uma mulher viúva e solteira não tem problema nenhum, não tem impedimento, certo? Não, porque continua sendo mulher. Ah, mas o impedimento não era a questão do marido? Não, o impedimento é porque a Bíblia não autoriza que a mulher... Agora tu quer falar sobre gênero? Quando Paulo fala ali em 1 Timóteo 2:1-7, ele traz um gênero inclusivo. Eu até anotei os versículos para ser mais rápido. A oração tem que ser praticada por todos. Esse gênero aqui é inclusivo. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus se deu em resgate de todos. Mas aí depois ele traz a linguagem específica de gênero também no capítulo 2 de 1 Timóteo. Os homens devem tomar liderança na adoração. Homens. Não tenho e dúvida outra. disso. As mulheres devem se vestir modestamente. Agora, quando ele fala de pastor, ele
usa um gênero específico, que é em 1 Timóteo 3, a Mas partir eu não do tenho versículo dúvida 1º. disso, eu mesmo já falei que inclusive a descrição para ser o pastor, que também não é esse título utilizado, ele é para homem, mas ele não tá proibindo, ele não tá sendo exclusivista, ele tá prescrevendo para homens, porque era o que tinha no momento, ele não tá dizendo em momento nenhum. Por que Deus? Olha só que engraçado, a Bíblia, a revelação especial de Deus, é a forma como Deus fala com o ser humano, a forma mais clara de Deus se comunicar com o ser humano é através de Jesus Cristo e as Escrituras, que é a revelação especial de Deus. Se isso para Deus é por que não foi tão claro? Mais claro do que isso. Mulheres não podem pastorear? Não podem. Nenhum. Tá claro na Bíblia isso? você não vê uma mulher pastoreando. Inclusive, Febe, quando fala que Febe era diaconisa, só tem uma versão que é NAA que fala que ela era diaconisa. Todas as outras versões dizem que ela, assim, que ela servia. Né? Ali o servir é diaconia, que é assim, diáconos, né, no grego, mas aquilo ali é voltado para todo crente. Homens, mulheres, meninos, jovens, todos nós somos servos. Maria é o nosso maior exemplo. Ela, eis aqui a serva do Senhor, somos chamados para servir. Jesus esse é o tema da nossa servo. convenção. Sim, Jesus foi servo. O servo, ele é chamado por Isaías, o servo sofredor. E? Então, o pastor não é serviço, então o pastor tá acima de Jesus. É serviço e autoridade. Todas as vezes que Jesus se voltou ao pastor, e principalmente ali em Apocalipse, vamos trazer ali que é o último livro, a última revelação, ao anjo da igreja, é um pastor, é uma figura masculina. Então a mulher que não tem marido, de autoridade. não tem esse conflito de autoridade, ela não pode também ser pastora. Não. Só porque ela é mulher.